O Senhor Deus hoje me deu uma palavra, que está em Hebreus 12:1. Eu quero compartilhar essa palavra com os irmãos. Nos diz assim a palavra do Senhor: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele fala algumas coisas aqui. A primeira coisa que ele diz é que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos observar. Essa nuvem ela é constituída de seres espirituais, a começar do próprio ser humano, que é um ser espiritual, depois um mundo angelical e depois um mundo angelical caído. Uma grande nuvem de testemunhas que estão olhando para nós. A nossa vida tem registro, tudo que fazemos, falamos, pensamos ou deixamos de fazer está sendo registrado. O Senhor Deus nos ensinou que através da palavra nós podemos mudar o rumo, a nossa sorte. Mas muita gente fica com a vida enrolada porque o que sai da boca é contra a própria pessoa. A pessoa mesma se sabota. Está escrito lá em Provérbios que nós enredamos os nossos pés com as palavras que saem da nossa boca. Enredastes os teus pés com as palavras que saíram da tua boca. E nessa conversa que eu tive hoje de manhã com uma irmã, eu estava ministrando justamente sobre isso. Você precisa mudar a sua fala. Porque a nossa fala não vai servir só para traçar o nosso destino aqui. A nossa fala um dia vai ser pesada na balança de Deus e nós teremos que prestar contas até do que falamos. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. Através da fala, eu tenho o poder de gerar vida ou de matar alguém. Não é dando um tiro, não é dando uma facada. Eu posso matar alguém entristecendo alguém com uma fala de morte. Então, por conta disso, eu preciso ter cuidado com uma grande testemunha que eu tenho a me olhar, físicas e espirituais. Mas depois, ele diz que temos todos nós uma carreira a correr. Uns estão no começo delas, outros estão no meio, outros estão quase chegando no final da sua carreira. Você já pensou, se você soubesse quanto tempo ainda falta para você terminar a sua carreira? Para aqueles que estão quase no final da carreira, seria até bom a pessoa saber, porque ela mudaria a sua maneira de ser com Deus e também com o seu semelhante. E nós imaginamos que só termina a carreira quem está igual eu, o irmão Martins, o irmão Nivaldo ali, cabelos brancos, aí vocês estão no final da carreira. Não, irmãos, tem gente que vai na nossa frente, pode ter certeza. E às vezes jovens. Então, o que é fim de carreira para alguém pode ser metade ou começo de uma carreira para alguém. Então, nessa carreira da fé, nós temos que estar preparados e diariamente nos preparamos. Mas ele diz que nós devemos ter cuidado com o pecado que tão de perto nos rodeia. Por que isso? Porque o pecado tem o poder de nos engessar. O pecado tem o poder de nos paralisar. E se a obra de Deus na sua vida for paralisada, você se torna uma estátua de sal. Você foi feito para salgar. Mas o sal do Senhor através de você só vai funcionar se você estiver ligado nele. Se você não estiver ligado nele, você não vai conseguir dar sabor diferente a esse mundo. O que aconteceu quando a mulher de Ló olhou para trás? Ela virou de imediato uma estátua de sal.
Quando nós olhamos para trás e sentimos saudade do passado, um pecado, ou de um passado pecaminoso, nós vamos tendo a nossa vida, que deveria ser frutífera, paralisada. Então o texto diz que nós devemos nos lembrar que temos uma nuvem de testemunhas a nos olhar, mas tem uma coisa que eu quero agora focar nessa coisa, porque essa é a meditação que o Senhor me deu para trazer para os irmãos. O texto também diz que nós devemos deixar todo embaraço. Todo embaraço. E o que tem embaraçado você? O que tem embaraçado a sua caminhada na fé? Todos nós aqui temos um monte de desculpa, né? Às vezes é uma brincadeira, mas é uma sentença que sai da boca. E a gente colhe. Nós temos poder, através da palavra, de alterar a ambiência ao nosso redor. Então é muito sério isso. Então as palavras poderão tornar-se um embaraço na nossa vida. Houve uma expedição em 1845, uma expedição de um navio que saiu da Inglaterra. O nome do expedidor era Franklin. E essa história foi conhecida como a famosa expedição de Franklin ao Polo Norte. Olha que cara corajoso. Ele foi cruzando o Ártico, porque ele queria descobrir novas terras. E nesse preparo, ele equipou bem o seu navio. Era tempo de descobertas, era tempo de desbravadores, de gente que queria aventurar, a trazer riqueza para a sua terra, ganhar, ser condecorado com o nome de um governador de um novo lugar que foi descoberto, de um novo lugar a se reinar. E Franklin saiu da Inglaterra e foi num navio bem equipado para os padrões da época. E esse navio, ele tinha uma biblioteca com 1.200 livros. Já pensou? 1845, um navio com uma biblioteca de 1.200 livros. Outra coisa que tinha curioso dentro desse navio, esse navio tinha uma coleção rara de porcelana chinesa, estava dentro desse navio. E que de cara tinha essa preocupação de ir para o Ártico, levar porcelana chinesa, levar tanto livro assim? A história diz que pratarias foram gravadas com as iniciais dos oficiais. Está registrado na história. O suprimento de carvão daquele navio dava para 12 dias extras, além daquele tempo que eles imaginavam que iam ir e voltar. Mas aconteceu algo terrível. O inverno chegou e aquele navio foi paralisado pelo gelo e não conseguisse nem avançar e nem retornar. A maior parte dos marinheiros que estavam dentro daquela embarcação morreram, porque acabou o carvão, acabou o suprimento. E para eles desencalharem, a primeira coisa que eles começaram a fazer é jogar fora tudo que era embaraço. Tchau, porcelana chinesa. Os livros viraram fogueira. De nada adiantou as insígnias nos uniformes dos oficiais, porque virou fogueira. E toda aquela tripulação morreu. Então a palavra de Deus diz que nós devemos deixar todo o embaraço. Tem muita coisa que embaraça a gente. Tem muita gente que não consegue adiantar na vida porque está com sua vida embaraçada. Mas como é que eu faço para identificar um embaraço na minha vida? O que é o embaraço? Embaraço é aquilo que me atrasa. Você já viu a pessoa que tem o costume de sempre chegar atrasado? Você deve conhecer alguém assim, né?
pessoa não consegue cumprir o horário. As pessoas sempre chegam atrasadas. Ela tem um embaraço na vida dela, que precisa ser consertado. Isso diz respeito a uma vida de disciplina. A nossa vida, ela precisa ter disciplina. Você não tem que entrar no horário certo. O que acontece? Se você começar a usar do horário limite do seu emprego, você vai acabar perdendo o emprego para alguém que chega no horário. Se você costuma falhar uma vez por mês no dia da menstruação, você vai começar a correr o risco, isso vai se tornar um embaraço para você e vai perder a sua vaga para alguém que, mesmo estando menstruada, vai trabalhar no dia da sua menstruação. O que tem embaraçado você? Então, embaraço é geralmente aquilo que nos atrasa. O embaraço é aquilo que a gente carrega na vida e que a gente não precisa daquilo. Ai, irmãos, tem tanta coisa que a gente não precisa. Começamos a fazer uma limpeza aqui na igreja. Tem um mês que eu estou limpando a igreja. Os irmãos não têm noção da quantidade de lixo que a gente tirou aqui dentro. Semana passada a gente trouxe uma pessoa para nos ajudar a limpar ali embaixo onde fica o Felipe e os irmãos do som. Dá até para respirar ali dentro agora. Você entrar lá, você pode até fechar a porta e puxar o peito que vai vir ar. Antes, nem ar tinha ali, faltava ar. Lá dentro, tão apertado que estava. Nossa próxima tacada é nesse corredor aqui. Só há 3 meses atrás a gente já tirou 3 carroças de entulho, 20 anos acumulando coisa da igreja. Mas é embaraço, irmãos. A gente quer no futuro ver a igreja com cadeiras novas. Não, pastor, essa está muito boa, mas a gente pode botar uma nova, mais confortável para os irmãos. Daqui uns dias a gente está mais velhinho, irmãos, a gente quer encostar melhor, quer sentar sem doer as partes, entendeu? Se apoiar aquela mão assim naquela cadeira, não é bonito, irmãos? Amém ou não amém? Porque quando a gente foi comprar essa cadeira aqui, tinha um filisteu aqui, que falava assim, para que isso? Os discípulos sentavam era na pedra. Lembra, pastor Rodolfo? Eu quase passei a mão na pedra. Mas a gente decidiu comprar essas cadeiras. Agora a gente pode melhorar. Dá uma olhadinha depois, irmãos, mata a curiosidade. As salinhas, claro, tudo regaçada, tudo arrebentada, como está bonitinho. A pastora Arilma está ajeitando a sala dela lá, a pastora Juliane está ajeitando aqui. Hoje os adolescentes estão estreando sala nova. Dá uma olhada depois na sala lá dos adolescentes. Ontem chegou 2 armários lá para as crianças e a gente vai melhorando. Esse aqui eu não abro mão porque foi o fulano de tal. Abre mão do que é lixo. Abre mão para o novo de Deus vir. Quem quer o novo de Deus e dá glória a Deus, aleluia? Eu quero o novo de Deus, irmãos. Eu quero o novo de Deus. Ó, Deus havia me dado uma palavra quando eu estava lá embaixo, na igreja ainda. Algumas coisas aconteceram. Outra coisa que eu imaginei que nunca fosse acontecer, eu estou no meio desse acontecimento agora, estou vivendo hoje. E tem mais 2 coisas para acontecer, daquela palavra profética. E quando Deus nos fala, a gente guarda onde? Por que às vezes algumas palavras não se cumprem na nossa vida? Tem embaraço. E porque quando Deus está pronto a nos dar a bênção, o acusador chega no tribunal de Deus e diz assim, o senhor não vai dar isso para ele não. E o senhor já sabe, porque a palavra de Deus, a constituição de Deus, ninguém pode mudar. E se o juiz humano às vezes age certo, o nosso supremo juiz, ele nunca vai julgar errado. Nunca. Então, tem coisas que nós atrasamos a bênção chegar na nossa vida. Então, o que é o embaraço? É aquilo que me atrasa. O que é o embaraço? É aquilo que eu preciso desfazer. Qual é o embaraço que você tem hoje? O embaraço é algo que nos impede de prosperar, tá, irmãos? O embaraço te impede de prosperar, de andar para frente, te amarra, te engessa, te limita. Embaraço. E a ordem de Deus é:
que a gente deve deixar todo embaraço. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, o embaraço de Golias foi a sua autoconfiança. Vocês lembram do Golias? Mais de 3 metros de altura, era um campeão no exército dos filisteus. Ninguém me deu. Ele já sabia, ele mesmo desafiava, ficar na frente do exército, os soldados todos atrás dele, e já havia 40 dias que ele estava diante das fileiras de Israel, desafiando: tem homem não? Dá-me um homem. Ó, gente, vamos ser inteligentes. Ó, a palavra do gigante, vamos ser inteligentes, não vamos matar um ou outro aqui não, me dá só um campeão de vocês, vão lutar comigo, o que ganhar, o exército que perder, é escravo do outro. Israel não se manifestou, porque aos olhos dos filisteus, Israel estava em grande desvantagem. E qual era o embaraço de Golias? Autoconfiança. Aí Deus levantou um menino que sabia dar pedrada, e foi uma pedrada só. O embaraço de Golias foi sua autoconfiança. Davi, quando foi enfrentar Golias, escutem isso, Saul, que estava morrendo de medo, que tinha um porte de rei, era bonito de semblante, o cara tinha uma pinta de rei mesmo, ele disse assim, aqui, ó, ô menino, vem cá, já que você vai encarar isso aí, a gente acha que você vai perder, então vou te dar uma chance, você já tem me ajudado muito, toda vez que eu estou depressivo, que vem uns demônios me tirar a paz, você vem aqui e toca essa harpa, eu sou um cara legal, aqui, ó, eu vou vestir minha armadura em você. Aí o Saul vestiu a armadura dele, mas ele ficou desengonçado dentro daquela armadura. E Davi, na hora, entendeu o seguinte: essa armadura aqui vai ser um embaraço para mim. O que ele fez? Ô senhor rei, muito obrigado pelo amor, pelo carinho, consideração, eu não vou usar não. Mas por que você não vai, menino? Você vai tomar uma lançada, se tem pelo menos a chance de ficar perfurado e não morrer. Vou não, senhor. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estava lá com os rebanhos do meu pai e veio um leão. Em outra ocasião veio um urso. E assim como eu peguei o leão pela barba e o atravessei de um lado a outro, e eu fiz a mesma coisa com o urso, eu vou fazer com esse incircunciso filisteu. Essa armadura do Senhor vai me embaraçar. Às vezes a armadura do outro nos embaraça, tá, irmãos? A minha armadura não serve para nenhum dos irmãos aqui. A minha experiência não serve para os irmãos. A experiência que a Arilma tem com Deus não serve para mim, serve para ela. A nossa investidura espiritual é pessoal, porque Deus nos trata de maneira pessoal sempre. A Bíblia fala sobre o embaraço de Jonas. Qual foi o embaraço de Jonas? Ele desobedeceu, Deus mandou ele para um lado e foi para o outro. Tem gente cujo embaraço sempre será a desobediência, gente de dura serviço, coração duro, faz de conta que não escutou, faz de conta que não entendeu. Jonas era esse tipo de gente, desobedeceu, ficou com a vida embaraçada, quase morreu, hein? E você sabe o que acontece quando você anda com gente embaraçada? Se você anda atrelado com gente embaraçada, escuta isso, você fica embaraçado também. Quer a prova disso? Jonas tranquilão, ó. Deus deu uma ordem, o cara botou o sovaco para cima, a mão debaixo da cabeça, e no balanço, não é do jumbão, é no balanço das ondas do mar. O cara dormiu profundamente. E daqui a pouco, acordaram ele, você não vê que a gente vai morrer? O navio está entrando água, está fazendo água, a gente vai morrer todo mundo. Na hora, ele entendeu que era ele a causa. Então, se você anda com gente embaraçada, e essa pessoa está debaixo de juízo de Deus, e o navio dessa pessoa está afundando, você pode afundar também por consequência. É melhor você andar sozinho, mas não andar com gente embaraçada. Os irmãos sabem da história de Eliseu. Naamã veio até Eliseu, Deus usou Eliseu, Naamã saiu curado. Eliseu era discípulo de Elias.
Eliseu tinha agora um discípulo, Geazi, era o seu discípulo mais perto. E quando Naamã quis abençoar o profeta Eliseu, ele diz: não, obrigado, não precisa disso, vá em paz. Eliseu voltou para a casa dele. Mas Geazi olhou para um lado, olhou para o outro, o profeta não está me vendo, passou a mão no jumento, correu atrás do Naamã, disse: o meu senhor resolveu aceitar a sua oferta, seu presente. Ah, não, graças a Deus, eu me sinto até honrado, toma. A lepra que estava em Naamã veio sobre Geazi. A lepra que estava sobre Naamã veio sobre Geazi. O que Deus tinha para Geazi? A unção que estava sobre Eliseu. Ele escolheu a lepra. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Como é sério você andar com gente embaraçada? Do mesmo jeito que Eliseu escolheu: eu quero a unção que está sobre o meu senhor Elias, Geazi deveria ter feito a mesma coisa. Não, eu quero a unção que está sobre Eliseu, sobre a minha vida. Olha o que Deus fez com Eliseu. Porque Eliseu andou em obediência, ele falou: eu quero unção dobrada, profeta. O que Elias falou? Dura coisa pediste, mas tudo bem. Se na hora em que o Senhor me levar e você estiver colado comigo, o manto que está sobre mim vai cair sobre você. O manto espiritual. Aquele manto veio. Geazi poderia ter recebido o manto que estava sobre Eliseu. Sobre nós aqui há uma investidura espiritual, irmãos. Mas a gente tem que ter cuidado com aquilo que nos embaraça, que pode estar atrasando. Quando eu embaraço a minha vida com alguma coisa, eu estou trazendo embaraço para a Arilma e com quem está com a gente, irmãos. Isso é sério e vice-versa. Você quer ver uma coisa? Jó se embaraçou. Não embaraçou não, pastor? Embaraçou? Onde foi que Jó se embaraçou? Foi quando ele falou assim: aquilo que eu mais temia me ocorreu. Ele tinha medo, ele não confiava em Deus, ele era tão rico, ele tinha uma família tão linda, que ele vivia com medo. Ai meu Deus, não deixa eu perder isso não. Ele esqueceu que quem deu provê e guarda, protege. Por exemplo, eu chamei agora o pastor Rodolfo, orou pelo Moisés, meu filho amado. Mas escuta, isso é um procedimento normal nosso. Nós estamos enviando ele debaixo de uma bênção, debaixo de uma unção, vai voltar debaixo da bênção e com mais unção. Mas a gente tem que ter cuidado para a gente não embaraçar a nossa vida. Irmãos, eu tenho tanta alegria na atual dispensação da nossa igreja. A gente foi para esse retiro, eu fiquei olhando os filhos da igreja. Se você for, na hora que sair os meninos ali, você vai ver, a maioria nasceu aqui dentro. Os meninos estão ali. Pastor, e aqueles que estão desviados? Nós vamos continuar orando para Jesus trazer isso para cá, de novo, os caminhos dele. Quanto tempo vai durar? Não sei, mas nós vamos perseverar, para Jesus trazer. Então, o embaraço de Jonas foi desobediência. O embaraço de Geazi foi desobediência também. Qual é o seu embaraço? Você sabe do embaraço de Judas? Ganância. Você sabe do embaraço de Ananias e Safira? Mentira. Embaraço. Eu quero, na conclusão desta fala, lembrando que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos deixar os embaraços. É ter coragem de dizer assim: isso aqui está atrasando a minha vida. Isso aqui está atrasando a minha vida. E essa semana ele fez um vídeo, e o vídeo dizia a respeito do aproveitamento do tempo. Que aula que o homem deu! Isso até me ajudou a organizar a minha agenda. Eu falei assim: opa, se eu fizer isso, eu vou ter tempo para fazer outras coisas. Você quer ver uma coisa, irmãos? Quantos livros você já leu esse ano? Estou dizendo a palavra de Deus, não. A palavra de Deus é obrigação. Se você é um crente, não lê a Bíblia, você está lascado.
Você precisa se converter de novo. Que é impossível você ser um cristão e não ler a palavra de Deus. Tem que ler a palavra de Deus. Mas quantos livros você leu esse ano? Eu não li porque eu não tenho tempo. Precisa arrumar tempo. Lá em casa, agora a Dilma tirou. Acho que ela ficou meio revoltada lá. Mas até um tempo atrás a gente tinha dentro do banheiro aquele porta-revista. Já sabia as revistas, os livros, tudo de cor. Quando a gente já sabia de cor, a gente já mudava o negócio. Sentou, porque até na hora de você se esvaziar de si mesmo, você tem que aproveitar e aprender alguma coisa. Ô pastor, que vexame. Não tem problema não. E tem que aproveitar o tempo, irmãos. Qual foi o hino novo que você aprendeu? Ou você está embaraçado? Qual foi o capítulo novo que você aprendeu? O que você está fazendo com o seu tempo? E pergunta para ele, o que você pode fazer para aproveitar o seu tempo melhor? Porque quando a gente olha para trás, eu falo por mim. Eu admito, eu perdi tempo na minha vida com algumas coisas que não merecia aquele tempo perdido. Aí você sabe como é que eu estou vivendo hoje? Arilma vê lá. Acordo muito cedo, durmo muito tarde, porque se passou da linha dos 50, já é automático. Estou descendo o morro daqui para lá. Então, eu estou naquela hora de ganhar o tempo perdido, só que o tempo que passou você não recupera mais, meu irmão. Então, hoje, você sai daqui com uma promessa, não é para Deus, é para você mesmo. Eu vou deixar para trás tudo que embaraça na minha vida. O que está embaraçando você? Se Moisés, o meu xará, com quase 120 anos, escreveu aquela poesia, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios, eu tenho que seguir o exemplo. Estou novinho ainda, velho Moisés. Não dá tempo. Mas não dá tempo quando? Tem coisa que não dá para deixar para amanhã, tem que ser hoje. Você tem que radicalizar, porque senão, irmãos, o tempo escoa pelo meio dos nossos dedos e o que você deixou de fazer passou. Eu tenho falado com os jovens que estão na faixa de 20 a 35 anos. Eu chamo de jovem, que eu estou com 55, faz esse ano, se o Senhor me abençoar. A turma que está entre 20 e 35 anos, essa é a hora de vocês fazerem patrimônio. É hora de ralar muito, trabalhar muito e esquecer um pouco o gozo da vida. Vai chegar a hora para isso aí. É a hora de fazer patrimônio. Pastor, depois a gente não consegue. Não, a gente consegue, mas a duras penas, é mais difícil. É mais difícil. Então, aproveite o seu tempo melhor. Dá uma olhada hoje, saindo daqui, dá uma olhada para você e veja o que está embaraçando a minha vida. Isso aqui pode ser uma bênção, mas pode ser uma maldição na sua vida. Se você não souber usar essa porcaria aqui, isso aqui vai ser um embaraço na sua vida. Sabe por quê? Isso aqui é legal demais. Se você acha que isso aqui não é legal, é porque você não conhece ainda. Você tem um mundo nas suas mãos através do smartphone. Ainda mais agora, eles criaram um vídeo chamado Reels. O Reels é 10, 15 segundos de coisa legal. Tem muita coisa legal no Reels. As visualizações no Instagram, no YouTube, despencaram por causa do Reels. Quer ficar famoso? Faz um vídeo de 10, 15 segundos e põe no Reels. Se as pessoas gostarem da sua palhaçada ou do que você está vendendo, você vai ganhar dinheiro. Estou falando sério. Agora, você não pode nunca se tornar um adorador da imagem da besta. Já viu a pessoa? O dia todo essa porcaria? Não, você tem que ter tempo. Você tem que ter tempo para responder os seus apps. Você tem que ter tempo para você responder os seus e-mails. Você tem que ter tempo para sustentar a sua família, para cuidar do esposo, da esposa, dos filhos. Você tem que ter tempo. E qual é o motivo que a igreja hoje tem esfriado sobre a face da terra? Porque ela está perdendo o tempo com as coisas de Deus e o reino das trevas está inventando um monte de coisa legal para nos distrair. Embaraço. Então deixa o embaraço. Não deixa isso aqui mandar em você, manda você nisso aqui.
Deus te deu isso aqui, não foi o diabo que te deu, foi Deus, para você usar com coerência. Use com coerência. O que você tem dentro de casa que tem tomado o seu tempo? Vou encerrar com essa. Tem sugado a sua energia. Você chega no final do dia, meu Deus, mais um dia se foi. Aí te dá aquele vazio, aquela sensação de tempo perdido. Deixa o embaraço. Vamos ficar de pé. Deixa o embaraço. Vamos orar a Deus. Depois, ao som de uma música aqui, Moisés, toca aqui para nós. Você vai consagrar o seu dízimo e oferta ao Senhor Jesus. Pai, nós bendizemos o teu nome. Queremos olhar firmemente para o Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós queremos deixar os embaraços da nossa vida. Nós queremos ter os pés e o coração livre para te servir, de maneira tal que a nossa existência traga glória ao nome santo de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos que, ao ouvirem esta palavra, identificaram os seus embaraços, estão tomando em Cristo hoje uma decisão de abandonarem esses embaraços. Eu os abençoo para que toda corda seja cortada, toda corrente seja quebrada, todo grilhão seja despedaçado e que os irmãos sejam livres para a glória do nome do Senhor. Consagramos no teu altar cada dízimo e cada oferta, que a tua mão boa esteja sobre os lares aqui representados, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Você poderá sair do seu lugar e vir à frente, consagrando ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta.